Ok, pessoal, a explicação então sobre a prova da banca IDIB na parte de gramática do ensino médio. Ok? Então, essa prova que eu estou mostrando a vocês, assistente administrativo ou agente administrativo, é a mesma coisa. Ela foi feita no ano de 2020 pelo Conselho Regional de Farmácia. São 40 questões, aqui na prova já diz que são 4 horas e vamos começar aqui com relação à língua portuguesa. Lembrar que existe uma diferença muito grande, certo? No quesito de compreender o texto, ou seja, a compreensão do texto, e a interpretação do texto. Vamos aqui entender, existe uma diferença entre compreender o texto e interpretar o texto. Toda vez que a resposta estiver no texto, ela vai ser uma compreensão. A resposta está no texto. Quando for a questão do meu entendimento no texto, aí vai ser uma interpretação. E como é que eu vou saber sobre isso? Certo? Toda vez que vier na pergunta, segundo o texto, de acordo com o texto, então isso vai ser a parte da compreensão do texto. A resposta vai estar no texto. Em questão da interpretação, ou seja, o meu entendimento, a minha interpretação, vai ter perguntas como essa que coloca o verbo inferir, infere-se que e tudo mais. Geralmente, na prova de português, vem o primeiro texto, ele pode ser uma crônica, ou pode ser um artigo de opinião, certo? Aí vocês têm que estudar sobre o tipo de texto, e esse tipo de texto, se eles perguntarem, vocês têm que saber. Então, no caso aqui é uma crônica. Rubem Alves, ele fazia crônicas, certo? Então aqui é uma crônica que fala um fato do dia a dia. O artigo de opinião dá uma opinião sobre determinado assunto. Então, todo mundo aqui já está entendendo sobre o que é compreensão do texto e o que é interpretação. Lembrar, a compreensão do texto é aquela pergunta que vai fazer com que procuremos a resposta no texto, enquanto que a interpretação é o seu entendimento da questão, ok? Para ficar mais claro, aqui na primeira questão, nós temos aqui de acordo com o texto. Então, de acordo com o texto, nós vamos entender que a resposta vai estar dentro do texto, isso é a compreensão do texto. A segunda questão aqui em português, que nós entendemos as palavras dentro de um contexto e ele quer saber o que é que significa latência dentro dessa frase. Então, nós teríamos que recorrer ao texto para entender. Essa outra questão, a terceira, ela vai falar sobre a questão da crase. Então, tem que estudar crase, porque cai crase, cai também colocação pronominal, certo? Ênclise, próclise, mesóclise. A ênclise, que o pronome vem depois do verbo, a mesóclise, que o pronome pessoal do caso oblíquo vem no meio do verbo, e próclise, que o pronome pessoal do caso oblíquo vem antes do verbo. Então tem que estudar sobre isso, ok? Além do mais, nessa outra pergunta, ele vai falar sobre a acentuação das palavras, nessa próxima questão, essa próxima pergunta. A acentuação das palavras, aí tem que estar de olho nas regras de acentuação. No caso aqui, é a concordância verbal. O verbo concorda na sua forma verbal com o sujeito. Esse se aqui, temos que estudar as conjunções,
o pronome reflexivo, partícula passivadora, que está a frase na voz passiva. Geralmente tem um segundo texto, que é uma charge, uma tirinha, e como eu disse a vocês, ó, é correto inferir, ou seja, isso é a interpretação, ou seja, é o que você entendeu do texto. Então é chamado de inferência. No caso, interpretação é inferir. Outra questão aqui, nós vamos ver a questão da voz verbal, voz ativa, passiva e reflexiva, passiva analítica, passiva sintética. E na outra questão é sobre os modos e tempos verbais. Então eu vou aqui fazer com vocês algumas questões, não vou fazer todas, mas aí a gente vai sempre compartilhando esse conhecimento. Eu não li o texto para vocês, mas eu já li anteriormente, e aqui está falando uma questão de latência. Latência nessa frase, ela está significando o quê? O tempo de reação, de preparação para algo acontecer, a passionalidade das pessoas diante das injustiças, período de infância que aprendemos os valores, claro que não, né? Isso aqui não vai. A atenção que devemos dar às pessoas próximas, também não. Então, só ficaria entre a letra A e a letra B, e logo a gente sabe que latência não é a passionalidade das pessoas diante das injustiças, mas o tempo de reação, de preparação para acontecer algo. Então seria a letra A. Na número 3, ele está aqui falando sobre a crase, certo? E a crase ela está acontecendo aqui, ó, certo? Aqui, então à espera, como se fossem sementes à espera. Então ocorreu a crase aí, em que sentido? Por ser de uma expressão que indica tempo, por se tratar de uma locução adverbial feminina, por exigência da regência do semente, não é? E regência do verbo fossem, também não é. Então aqui ela é uma locução adverbial feminina e não indica tempo, certo? Então aí à espera, à vista, à medida que são locuções adverbiais que elas já devem vir com crase. Então aí tem que estudar a crase, as suas regras, né? Que ela vem diante de palavra feminina, não pode vir diante de verbo, nem diante de palavra masculina e etc. A questão número 4 aqui é a questão do pronome pessoal do caso oblíquo. Qual é a posição desse pronome na frase? Se ele está antes do verbo é próclise, se ele está depois do verbo é ênclise, e se ele está no meio do verbo é mesóclise. Então, aqui nós sabemos que solidariedade nem se ensina. Ensina é o verbo, ordena é o verbo e produz é o verbo. E o pronome é si, pronome pessoal do caso oblíquo. Logo, esse pronome pessoal do caso oblíquo ele só pode ser próclise, né? Porque nem está no meio do verbo e nem está depois do verbo. Aí aqui se tem por ser atraído por uma conjunção subordinativa, por ser atraído por uma palavra de sentido negativo. Então aqui tem um nem. Esse nem aqui, nessa frase, ele tem esse sentido, que é de sentido negativo. Então aqui seria a resposta da número 4, próclise, por ser atraído por uma palavra com sentido negativo. Mesmo porque nem não é conjunção subordinativa. Ele é considerado também uma conjunção coordenativa. Então tem que estudar as conjunções subordinadas e as conjunções coordenadas e subordinadas. Nessa outra aqui é em relação à acentuação, certo? Então não se pode ordenar, seja solidário. Então solidário aqui está com acento no dá, ele é uma paroxítona e terminado em ditongo, ió. Então qual dessas aqui apresentam
a mesma estrutura, o mesmo motivo que foi acentuado a palavra solidário. Então aqui, ó, para depender recaída aqui ela está acentuada, mas não é essa palavra, certo? Ela não termina em ditongo. O repórter aqui também não termina em ditongo. Chapéu, o acento ele é oxítona, porque está no finalzinho, então não é essa. E a última que parece aqui, aí vem a palavra série. Série aqui, ó, ela é uma paroxítona, porque está acentuada na penúltima sílaba. E tem um ditongo aqui, ó, e é. Então seria essa a resposta. Vamos lá para cima para ver as outras questões. Olha aqui. Nesse período, foram-se a leveza e a alegria que me faziam cantar. O verbo foram está no plural porque concorda com o quê? Com o sujeito que está no plural. Com o sujeito composto pós-posto a ele. Com o sujeito que representa um coletivo. Com o sujeito composto anteposto a ele. Então aqui na número 6... nós vamos ver que o sujeito realmente está no plural. Aí poderia ser essa. Mas vamos lá. O sujeito representa um coletivo. Qual é a palavra aqui que indica coletivo? Arquipélago, matilha. Então aqui não é. Com o sujeito composto anteposto a ele. Não está anteposto, tá? Pós-posto. Pós-posto quer dizer depois. Então a resposta correta seria a letra B de bola. O uso do se, o uso do que, então tem que estudar isso bastante, viu? Isso é na parte da sintaxe. As sementes não brotarão se sobre elas houver uma pedra. Então aqui o se, né? O se indica uma dúvida. Então é uma conjunção condicional, certo? Não é um pronome reflexivo, né? Porque não é uma frase que tá o sujeito está praticando a ação e recebendo a ação. Não é uma partícula passivadora, porque a frase não está na voz passiva. E não é conjunção integrante, né? A conjunção integrante que é em si, porque essa frase aí não indica essa formação de conjunção integrante. Então a resposta é a letra C. Vamos aqui para o segundo texto. Esse é muito fácil. Lembrar que infere-se quer dizer a sua interpretação, enquanto segundo o texto, de acordo com o texto, é a resposta que está no texto, que é a compreensão. Quando eu era criança, tinha medo de escuro. Hoje em dia, morro de medo da conta de luz. Então, aqui, a partir desse texto, o que é que nós podemos interpretar? O que é que nós podemos inferir? Que o preço da conta de luz é muito alto. Os adultos enfrentam melhor os seus medos? Claro que não. Os medos parecem maiores durante a infância? Não. Os medos das crianças são passageiros e podem ser ignorados? Não. É a letra A. Ele está falando aqui, no caso, na interpretação do texto, né, que a gente está fazendo, que eu posso inferir aí que a conta de luz está muito alta. Então, essa aqui é a que nós temos, ok? Aí nós temos a nona questão com relação à voz verbal. Hoje em dia, né, tem um erro gramatical que não altera nada aqui. Hoje em dia, morro de medo da conta de luz. Então, aqui, lembrar da voz ativa, o sujeito pratica a ação. A voz passiva, o sujeito recebe a ação. E a voz reflexiva, o sujeito recebe e pratica a ação ao mesmo tempo. Como aqui não tem a questão da voz passiva, nós temos aqui a voz ativa. Então, a nona questão é a voz ativa. Número 10 é em relação aos modos e tempos verbais. Quando eu era criança, tinha medo do escuro. Era, aqui, tem que estudar todos os tempos verbais, né? E os modos verbais, indicativo, subjuntivo e imperativo. Indicativo indica algo certo, subjuntivo indica algo incerto e o imperativo uma ordem. O indicativo tem presente, passado, que é chamado de pretérito, e futuro.
O pretérito é dividido em 3, né? Pretérito perfeito, eu vou botar aqui, ó, presente, isso é no indicativo, viu? Presente, o pretérito, que ele é dividido em 3, né? Perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui para a gente concluir. E mais que perfeito. Aí nós temos o futuro, certo? Presente, pretérito e futuro. Aí o futuro é dividido em 2. Futuro do presente e futuro do pretérito. Então, futuro do presente, futuro do pretérito. Aqui nós temos essa formação para o indicativo, né? E geralmente que eu vi cai mais a questão do tempo verbal aqui, do modo verbal, indicativo e os tempos do indicativo. Então aqui ele é pretérito imperfeito do modo indicativo. Então aqui não tem nem como errar, porque era é o verbo ser. E o verbo ser aqui está no passado, né? Eu era, tu eras, ele era, tal. Então está no passado. Mas eu só conjugar no pretérito imperfeito do modo indicativo que vemos que é essa terminação. Então aqui vai ter noções de informática. Eu não sei, deixa eu olhar aqui, para agente administrativo não tem noção de informática, certo? Tem a questão de História e Geografia de Bahia. Então, olha aqui nessa prova. Nessa prova tem encontros vocálicos, consonantais, tem a questão de sílaba tônica, a questão de morfologia das 10 classes de palavras, tem processo de formação de palavras, eu vi em outras provas, pode cair, então é bom estudar. Significação das palavras, né? Sinônimo, antônimo, parônimo. Classe de palavras, ele dá as 10 classes, a sintaxe, concordância nominal e concordância verbal. E é bom estudar também sujeito, predicado e os termos essenciais da oração e os termos acessórios. A interpretação de texto e ortografia. Então, só dando mais uma olhada na prova de assistente administrativo, aqui quando foi feita nessa cidade, tinha noções de informática e raciocínio lógico, certo? E conhecimento específico, né? Questão da ética no trabalho, a questão de técnicas de arquivo, atendimento ao público, estudo de caso, né? A questão do arquivo em si, etiqueta empresarial, qualidade do servidor público e a questão de arquivo. Ele frisou bastante a questão de arquivo. Os memorandos e atas, aqui na questão 30, os ofícios, né, da redação oficial, o fecho das redações oficiais como ofício e deixa eu ver o que mais aqui. Pronto, então isso aqui, olha, veja o que é que ele está colocando para estudar aí, viu? Muita redação oficial, se você não tem, procura na internet a redação oficial e estuda. Eu vou preparar também um vídeo sobre isso e vou deixar disponível no YouTube. Então, se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal, certo? Foco, força e tá aí o conteúdo. Vamos aí focar para tirar uma boa nota.